Boa noite, estamos começando o terceiro dia de palestras da Semana do Cérebro, sejam todos bem-vindos. Hoje o dia está extremamente especial com essas três mulheres maravilhosas que enchem meu coraçãozinho, particularmente eu sou fã das três. Cada palestrante vai ter 20 minutos de apresentação, depois vamos abrir 5 a 10 minutos para perguntas, então, durante as apresentações, vocês podem estar mandando suas perguntas aqui no chat do YouTube. A gente quer agradecer muitíssimo as meninas por terem aceitado nosso convite, a gente ficou muito feliz, a gente está extremamente orgulhosa dessa Semana do Cérebro, e a gente agradece vocês que estão aí nos assistindo por estarem aqui, por dividirem esse momento. Bom, vamos começar por Marina. Vamos dar um tchauzinho para a Geice, para a Dai, depois a gente se encontra. Agora vamos ter Daiane. Daiane Goldberg, ela vai nos apresentar a palestra com o título Fascinante Cérebro Criativo. Daiane Goldberg é neurogeneticista e artista, bióloga pela UFRN, doutora em genética pelo UFRJ, realizou pós-doutorado na Fiocruz, na Brown University Providence, nos Estados Unidos, e atualmente no Instituto do Cérebro. Exerceu docência em instituições públicas e privadas do URN, coordenando e é envolvida com diversos projetos. É autora de capítulos de livros sobre memória e ensino de biologia. Atualmente desenvolve pesquisas sobre as bases neurocientistas do sono, memória e aprendizagem. Além de neurocientista, é desenhista e estudiosa da arte das mandalas. Ministra workshop e palestras sobre criatividade, neurociência e inovação e produz diversos tipos de trabalhos artísticos. Seja bem-vinda, Daiane. Que legal, obrigada. Obrigada, gente. É um prazer enorme estar aqui participando, né, desse evento que eu já participo desde 2014. Então, é fascinante mesmo estar aqui colaborando com vocês nesse momento tão louco que a gente está passando, né, no mundo. E eu trago um tema que vem me inquietando bastante, né, ao longo dos últimos anos, desde 2013, eu acho que eu venho olhando muito para o cérebro com essa capacidade criativa enorme que ele tem. Eu só queria um retorno se vocês estão me ouvindo direitinho, tá ok? Sim, estamos ouvindo. Sim? Massa. E aí, eu tenho feito muitas palestras de como é que o cérebro funciona, como é que o cérebro criativo está criando coisas, de onde é que vem as ideias, como é que a gente faz para ser mais criativo. E aqui, como é a Semana do Cérebro, eu resolvi trazer uma abordagem mais, vamos olhar para ele e entender esse fascinante cérebro que é capaz de criar, que é o cérebro humano. Tá? Então, aqui a gente vai focar em humano, certo? E aí, falando em humano, né, a primeira mensagem que eu trago aqui para vocês não é humana, a gente está vendo aqui do lado esquerdo uma bactéria, certo? Que está querendo se proteger desse vírus aqui, que está como se fosse um cara bem grande, né? Bem alto aqui, com cara de mal e tal. E aí ele diz, ai, que nojo, você me deixa doente, eu não gosto de você. E aí ela usa várias ferramentas, como essa do eletrochoque, né? A bactéria está usando aquele spray de pimenta, e ela está usando principalmente aqui, como estratégia super boa para se proteger dessa doença que o vírus vai causar nela, essa tesourinha, tá? Então, essa tesourinha, eu queria que a gente observasse bem essa tesourinha. Essa tesourinha é uma ferramenta maravilhosa que as bactérias usam para se defender contra a infecção viral. E olhando para essa tesourinha e compreendendo ela, gente, duas mulheres maravilhosas, a Emmanuelle Charpentier e Jennifer Doudna, elas ganharam o Prêmio Nobel de Química desse ano, porque elas tiveram a brilhante ideia, né, usaram essa criatividade aí, para saber que essa ferramenta chamada CRISPR-Cas9, CRISPR, é uma metodologia, uma ferramenta que a bactéria usa para se defender. Elas pegaram essa ferramenta e usaram isso como um método para editar genoma. Então, elas tornaram isso uma coisa muito importante, né? Tornaram essa ferramenta, essa capacidade dessa bactéria, entenderam esse mecanismo, e trouxeram esse mecanismo para o laboratório
para aplicar em várias situações aí da biologia, principalmente terapia genética. Né? Então, elas foram extremamente criativas, o grupo como um todo, né, coordenado por elas, e isso mostra a capacidade criativa sendo refletida aí em uma linguagem científica, certo? Então, isso foi muito legal, serem duas mulheres. Eu adorei essa imagem, porque ela traz o DNA ali atrás, de uma forma bem artística, né? Bem espalhada, tá? E aí, uma das grandes questões que a gente... beleza, elas ganharam o Nobel, né? Nossa, é inquestionável que isso é muito interessante e muito útil para todo mundo, né? Para várias facetas aí que a gente vai passar. E aí, eu lhe pergunto, né? Eu trago a pergunta, a questão: o que é criatividade? Então, aqui a gente viu um grande exemplo de criatividade, né? Elas pegaram essa ideia e transformaram em algo extremamente bom. E aí, muitas pessoas me perguntam, pô, mas ser criativo é você estar o tempo todo sendo, né, agindo e sendo ativo e fazendo coisas diferentes, tarará. E aí, uma das grandes formas de ver criatividade como sendo entendida como algo muito complexo, é que existe, sim, uma compreensão geral, assim, de duas linhas principais pelas quais a gente pode dizer o que é criatividade, tá? Então, na hora que a gente usa essa ferramenta do nosso cérebro, que é o poder criativo, a gente está pegando essa nossa capacidade de gerar ideias originais. Então, nós temos a capacidade de gerar ideias originais, então a gente gera ideias originais, isso aqui é um primeiro momento da criatividade, e faz com que essas ideias satisfaçam um contexto em questão, uma determinada questão, tá? Então, nós temos um momento que é dito momento divergente, a gente gera ideias que podem vir a ser ideias originais, e essas ideias, elas convergem no momento convergente para satisfazer um contexto em questão, uma determinada situação, uma determinada problemática, certo? Então, isso é criatividade. A criatividade, ela permeia aí essa coisa de você ter muitas ideias e essas ideias serem úteis, certo? Então, é sempre assim, aplicado. Isso é a conceitualização vista pela neurociência, tá, gente? E aí, essa capacidade criativa do cérebro humano, ela é um reflexo, né? Se reflete, na verdade, nesse auto-alcance cognitivo da espécie humana ao longo de todo o nosso processo evolutivo de pelo menos 3,8 bilhões de anos aqui na face da Terra. Então, a vida foi resultado desse processo evolutivo e, junto com esse processo evolutivo da espécie humana, nós tivemos esse alcance cognitivo muito elevado que se reflete nessa nossa capacidade criativa. Então, por ser assim, o resultado de muitos processos adaptativos aí do ser humano, a criatividade é um construto extremamente complexo, tá? Deixa eu ocultar isso aqui. A criatividade é um construto extremamente complexo e multifacetado, difícil de estudar, difícil de se compreender num todo, e aí ela é partilhada, né? Partilhada, assim, para poder ser estudada. Né? Então, essa ideia da gente ter grandes ideias, e essas grandes ideias serem aplicadas em uma questão específica, é muito complexa, porque você pode estar falando de vários momentos diferentes, né? Mas uma coisa muito interessante é a gente saber que nós temos essa capacidade de forma natural. Então, eu trago aqui a foto dessa menininha aí, que por acaso sou eu, com 3 meses de idade. Então, as crianças são, assim, um reflexo muito positivo e muito verdadeiro da criatividade, desse potencial criativo que nós temos. Então, nós temos naturalmente, os seres humanos, um potencial criativo muito grande. E, óbvio, o ambiente pode nos ajudar, o ambiente e outras coisas, vou te mostrar aqui. Então, aqui nessa foto, no carnaval, eu já estava vestida de carnavalesca, né? Então, todos os anos, mãe fazia fantasias pra gente, pra mim e pra minha irmã, que não tá aí, porque ainda não tinha nascido. E a gente era, assim, estimulada. Então, eu vivi num ambiente muito estimulante para o processo criativo, certo? E aí continuei, né? Continuei a minha saga de vida aí pela academia e fui sendo levada. Não percebia, na verdade, que existiu esse potencial criativo. Rapaz, se eu percebesse isso antes, teria sido bem diferente, eu acho, viu? Porque aí eu fiz meu doutorado, aí junto, né, teria essa foto maravilhosa aqui, que a gente tira lá na Fiocruz, no Museu da Vida, perto do Albert Einstein, um grande cara que estudou muito a criatividade, né, e ele disse que a criatividade seria a inteligência do vertice. E aí eu fui para os meus pós-doutorados, né, sempre fui muito ativa e muito criativa, né, mas não entendia como ser criativa.
até então. E aí, como neurogeneticista, estudando como é que o cérebro, né, como é que as moléculas lá dentro do cérebro funcionam, eu sempre tive a inquietação de saber mais sobre, poxa, por que a gente é tão dinâmico, por que a gente, né, tem essas relações sociais tão complexas e a gente consegue fazer tanta coisa ao mesmo tempo, multitasking, que eu acho que outras mulheres falaram bastante, né, sobre essa característica de ser múltipla, principalmente das mulheres, né, e que isso é uma utopia, na verdade. E aí, como neurogeneticista, eu trago para vocês que nós temos essa capacidade criativa, sim, intrínseca, então é uma característica nossa do ser humano. A gente carrega muitas dessas informações de ser criativo no nosso DNA como uma herança genética, né? Que nos propicia determinados comportamentos que facilitam os processos criativos, mas nós também somos estimulados pelo meio ambiente e também temos alterações da expressão gênica por meio de fatores epigenéticos. Então, nós somos seres muito complexos na base da nossa expressão, né? E a criatividade está dentro disso, tá, gente? Mas aí, de onde é que vem, de onde é que vem não, como é que a gente expressa essa criatividade? Até então, aí fazendo pós-doc, fazendo minha carreira acadêmica, eu não percebia que estava expressando minha criatividade. Até o dia que eu comecei a fazer processos artísticos. Então, eu comecei a desenhar, né? E comecei a desenhar muito. Não entendi aquilo, mas participei de um concurso aí dessa rede de cafés. E aí, nesses copinhos, eu comecei a desenhar muito, todos os dias, todo dia. E aí, sim, ficou claro que, nossa, tem um potencial criativo. Né? Por quê? Porque agora eu estava usando uma linguagem que é uma linguagem fluida, uma linguagem mais compreensível no sentido de você perceber a criatividade, que é a linguagem artística. Então, eu comecei a usar a linguagem artística, comecei a me expressar muito pela linguagem artística. E realmente a linguagem artística, as linguagens artísticas, né? Você pensar aí em artes visuais e audiovisuais, que é o que eu trabalho, as visuais, artes musicais, artes cênicas, essas três linguagens principais das artes, elas favorecem a expressão da criatividade por ser uma forma mais fluida, né, do nosso cérebro funcionar e articular aí as ideias, as memórias, tá? Mas será que é só pela linguagem artística que a gente é reconhecido como seres criativos? Precisa ser artista, né? Mas foi vivendo essa arte que eu comecei a me compreender como ser criativo, e é nessa roupagem de você se perceber como ser criativo que você pode avançar em várias outras partes da sua vida, certo? Não precisa ser um artista. Essa é uma das grandes questões. Poxa, eu preciso ser artista, né? Eu preciso ser artista visual, ou teatral, ou das artes cênicas, para expressar o meu potencial criativo? Não precisa, né? Então, eu trago aqui uma forma, né, que a neurociência encontrou de dizer o que é criatividade, e a gente vai conseguir captar um pouquinho mais disso. Então, criatividade seria tipicamente definido como a habilidade que a gente tem de articular ideias novas de formas úteis. Então, a habilidade de articular ideias, todo mundo tem ideias. A gente pode articular nossas ideias e tornar essas ideias úteis de alguma forma. Não precisa ser em linguagem artística, certo? É óbvio que na linguagem artística fica muito mais visível essa nossa articulação de ideias de forma útil, mas não necessariamente. Então, na hora que a gente pensa em cérebros criativos, a gente é levado naturalmente a pensar em arte, né? Mas a gente pode pensar cérebros criativos como, claro, prêmio Nobel, né? A gente pode pensar cérebros criativos, a gente vê, né, muito essa potencial criativo em grandes cantores, como a Regina, na Tarsila do Amaral, né, que é fabulosa, na potencial criativo que a Greta Thunberg tem, né, de se expressar, de ser ativista, de trazer as pessoas para uma determinada função. Mas, gente, olha só, eu trago a imagem dessas crianças que foram extremamente criativas aí no sentido de terem a ideia de pegar esses vasinhos, pegarem a água, jogar para cima, formar esse espiral num momento só, e o fotógrafo foi extremamente criativo também, de pegar esse momento e tornar essa imagem uma imagem premiada aí. Então, a criatividade, ela é do ser humano, não precisa ser um grande artista, não precisa ser um prêmio Nobel
para saber que você tem um potencial criativo, né? Uma pessoa que cozinha, que vai lá na cozinha, que pega um ovo, que mistura com um tempero tal e tal e tal, e gera algo útil ali, naquele momento, é usar a criatividade, sabe? A criatividade nos permeia em vários momentos da nossa vida. É só a gente estar pensando, tendo a ideia, estar naquele momento divergente, e aí somar essas ideias serem úteis para alguma coisa, né? E aí eu trago essa ressignificação de criatividade, criativamente definido como habilidade de articular ideias novas de formas úteis, para a criatividade sendo um processo intrínseco da singularidade de cada indivíduo. Então, você sabe quais são as suas ideias, você tem suas próprias ideias, você articula elas, e você sabe se é útil ou não, se a situação que você criou algo novo foi útil, né? Então, é muito singular, tá? E é próprio do ser humano. E aí vem aquela ideia do cérebro do lado direito e lado esquerdo, né, que foi sendo construída ao longo do tempo, principalmente por causa dos primeiros estudos que mostraram que algumas regiões voltadas para a linguagem, para lógica, linguagem lógica, estavam mais do lado esquerdo do cérebro, então a região do Broca, do Wernicke, por exemplo, de linguagem está do lado esquerdo do cérebro. E aí se construiu essa ideia, é uma idealização, uma utopia também, de que o lado direito seria mais relacionado com emoção e com linguagens artísticas, com criatividade, e o lado esquerdo mais com lógica. E isso não é verdade, gente. Aí eu trago a história, né, desse artista, que é o Nico. Então, esse rapaz aqui, ele sofria de muitas epilepsias, e ele, depois de um tempo, começou a fazer desenhos muito bonitos. Esse é um autorretrato dele, né, ele conseguiu se expressar muito bem pelo autorretrato, fazia quadros muito bonitos, só que se a gente for olhar como é que é o cérebro dele, gente, olha só, ele fez eu até anotei esse nome que é difícil, hemisferectomia, ele fez uma hemisferectomia do lado direito do cérebro, que seria possivelmente o lado criativo, e porque ele tinha fortes crises epilépticas. E ele continuou sendo criativo, porque ele continuou fazendo, tem até uma exposição dele, tem um livro sobre ele, esse livro de 2020, do Batrou, que ele traz assim, será que metade do cérebro é suficiente? A história de Nico. Então, half of brain is enough. Então, é óbvio que para articular memórias, para articular ideias e para torná-las úteis, você não precisa ter o cérebro inteiro, você precisa ter a capacidade, essa capacidade intrínseca que o ser humano tem, certo? E aí, eu te pergunto, mas de onde é que vem essas primeiras ideias, Jane? Cara, o cara não tinha o lado direito, conseguiu ter as ideias, conseguiu ter o ímpeto, né, de pintar, de criar coisas novas, de tornar essas coisas úteis. E de onde é que vem essas primeiras ideias? Gente, as ideias vêm das nossas memórias. Essas memórias articuladas, elas podem gerar ideias comuns, como, sei lá, quando eu estou cozinhando, eu vou cozinhar na panela que é de teflon, então eu vou pegar essa colher que é de pau, ao invés de um garfo, né, para não arranhar. Isso é uma ideia comum. Só que essa ideia, essas memórias podem ser articuladas, e uma vez articuladas, elas podem gerar ideias especiais. Então, essas ideias comuns, um dia pode vir a ser especial. Então, a ideia de fazer uma colher que sei lá, machuque menos a panela, ou seja mais especial para aquela panela em questão, tarará. Aí vem uma ideia especial. Então, a ideia passa a ser visivelmente útil para várias pessoas, por exemplo, tá? E aí, é muito importante a gente mostrar que a criatividade, aqui, olhando as linguagens musicais, verbais e visoespaciais, ela mexe com várias regiões do nosso cérebro. Então, nossas memórias estão guardadas ali, principalmente no córtex. Então, a gente tem vários córtex pré-frontal, córtex parietal, né, o cingulado anterior, várias regiões aqui corticais que são articuladas para resgatar essas memórias, misturá-las, né, vamos dizer assim, né, e ter ideias. 4 minutos. 4 minutos. Massa. Estou terminando. E ter ideias. Então, nós temos tanto o hemisfério direito quanto o hemisfério esquerdo sendo alocadas aí para essa articulação de ideias, ou articulação de memórias para gerar ideias especiais, tá? E aí, a neurociência do processo criativo, ela estuda as bases neurais e cognitivas da criatividade. Todos esses trabalhos podem ser acessados aí na Sociedade de Neurociência da Criatividade, né? E ela vê a criatividade como um processo dependente de motivação, de inspiração e de criação. Então, a gente precisa se motivar e se inspirar
Isso mexe muito com os nossos neurotransmissores e com nossa capacidade elétrica do cérebro, né? Então, a neurociência estuda as oscilações cerebrais. Para isso, então, a criatividade pode ser vista, né, como sendo mediada por conexões neurais e por impulsos nervosos, que é como o nosso cérebro funciona. E aí a gente tem várias ondas cerebrais voltadas para vários processos que a gente elabora na vida, as ondas deltas, o teta, o alfa, o beta, o gama. Então, delta, quando você está dormindo, ou quando você fecha os olhos, quando você está mais quieto. O teta aparece muito quando você está meditando, quando você está em sono REM, por exemplo. O gama, quando você está muito ativo. Então, tem várias ondas elétricas aí do cérebro que estão relacionados com o processo criativo, por exemplo, que é o teta, beta e gama, tá? E como é que a neurociência estuda isso? Então, ele usa ferramentas como a eletrocefalografia, né, que nós temos eletrodos medindo nossas oscilações cerebrais aqui do couro cabeludo, a gente tem a ressonância magnética funcional, no qual a gente vê a atividade de várias regiões do cérebro diferentes quando você entra numa máquina de ressonância. E quando eu estou, por exemplo, criando uma mandala, que é o que eu desenho, eu tenho várias regiões cerebrais sendo ativadas e várias memórias aí sendo resgatadas, memória de percepção, memória de procedimento, memória emocional. Então, algo muito complexo no processo. O processo criativo é muito complexo, né? A gente pode ver aqui. Então, é uma coisa fluida para mim, mas claro que eu estou mexendo aí com várias memórias que foram construídas ao longo da minha construção como ser humano, tá? E aqui é só um parênteses mostrando que a gente estuda a memória e como é que o sono interfere com nossas memórias. Então, para a gente ter boas memórias, para a gente ser bem criativo, é bom dormir. Então, a gente mostra em um capítulo do livro aqui bem legal, o pessoal do laboratório e eu e Siddhartha, que nós temos várias formas de codificar a memória, e essas memórias, tanto quando a gente está acordada, né, a gente tem os inputs de memória, quando a gente dorme nas duas fases do sono, nós temos uma reverberação e uma modulação dessas memórias, isso se reflete em processos moleculares, tá? Então, a gente pega um camundongo, coloca ele um rato, desculpe, coloca ele num processo de enriquecimento, num ambiente de enriquecimento, e a gente vai avaliar como é que o sono está processando essas memórias e nas capacidades que ele tem, né, de relembrar e de articular essas memórias. E aí, minuto. Massa. E aí nós estamos focando aí em regiões tanto hipocampais quanto corticais para tentar ver como é que essas moléculas do cérebro estão relacionadas com esse resgate de memórias, tá bom? Então, as memórias, gente, são super importantes para o processo criativo, assim como os neurotransmissores, assim como o nosso sistema de recompensa, o sistema chamado de tomada de decisão e vários outros processos aí que permeiam a nossa capacidade criativa, tá bom? É muito importante a gente perceber que a criatividade é uma expressão do ser, e essa expressão criativa, ela expande a gente. Então, a criatividade faz com que a gente fique mais aberto a novas possibilidades. E quanto mais aberto a novas possibilidades, mais saudável as pessoas são, no sentido de se autoconhecer, conhecer suas interações, né? Então, eu trago essa frase muito bonita da psicóloga doutora Doriana Setúbal, no qual ela diz que a expressão criativa expande o ser, tornando existencialmente saudável, tá? Esse aqui é o pessoal do laboratório, né, conhecendo o nosso Instituto Novo, e eu agradeço muito a atenção de vocês. Se vocês quiserem me contactar, tá aqui meu e-mail, podem me chamar lá no Instagram, tá, que eu falo com vocês, e vamos ser todos criativos, para ter uma vida mais saudável e expansiva. Obrigada, viu? Obrigada, Dai. Vamos aqui vocês. o espaço para perguntas. Deixa eu procurar aqui. Primeira perguntinha é da Marina Ribeiro. Dai, a escrita também está inclusa nessa parte artística? É possível usá-la para explorar nosso potencial criativo? Sim, sim. A escrita é uma das formas com as quais a gente tem de expressar, de validar, né, de passar pelo processo criativo. E sim, a gente consegue articular muitas memórias quando a gente escreve,
né? E isso é uma forma útil, né, para você, porque no final das contas você está trabalhando, suas memórias está ressignificando, né, está expressando, está validando algum pensamento seu, então ela leva de um pensamento divergente para uma situação convergente e é muito bom, tá? É uma das formas, né, ou das formas que a criatividade vê a expressão criativa é na linguagem política, na linguagem escrita, né, e nas linguagens artísticas, na linguagem científica também, que entra aí como se fosse escrita, tá? Então, massa. Escrever é ótimo para trabalhar a criatividade. Temos uma pergunta de Jace. Fala do seu processo criativo com as mandalas, o que você sente ao desenhar, o que te estimula? Então, no desenho de mandalas, eu sou muito estimulada, ou não é incentivada, mas eu me motivo a desenhar, porque elas são realmente elementos muito bonitos, né, muito adornáveis, né, muito expressivos no sentido de ser belo, e eu me inspiro muito, eu acho que é um processo de inspiração, sabe? Eu me inspiro muito no outro, no campo, no que eu já vivi, sabe? Então eu articulo muitas memórias aí por esse processo de inspiração, né? Tanto que quando eu vou desenhar uma mandala num espaço, por exemplo, numa parede, eu olho muito o que está ao redor, eu olho as cores, eu percebo muita percepção, sabe? De elementos assim que vão me influenciando, na verdade, me inspirando. Né? Então, tem muito disso, assim, é muito bacana o desenho das mandalas, porque vem uma expressão muito profunda mesmo. Eu resgato muita coisa legal dentro de mim, e isso é validado de uma forma muito bela, né? Que é um desenho circular aí, de uma geometria muito bonita. É uma pergunta do Marco Antônio Rocha, a criatividade precisa estar relacionada com a utilidade? Então, a criatividade, como eu mostrei aqui, o que é a criatividade, né? Ela realmente, ela finaliza com essa convergência de ser útil. Mas, assim, é porque quando a gente pensa em utilidade, parece que tem que ser, né? Mas não é uma coisa fluida, é uma coisa leve. Então, você articular memórias, gerar ideias originais, essas ideias originais serem aplicadas, né, em um segundo momento. Senão, você não finaliza o processo criativo. O processo criativo é você se inspirar, né, você pensar, ter aquele momento que você cria, que você imagina, imagética, tarará, tem um problema, vou resolver, e aí você passa um tempo estudando, aí depois você se ilumina, você tem a iluminação e você verifica. Então, todo esse arcabouço de processos que a gente passa para criar, ele realmente finaliza com a utilidade, vamos dizer assim, que é a verificação. Então, na hora que você verifica, na hora que você escreve, por exemplo, você está verificando o seu pensamento ser colocado ali em palavras, né, num papel, numa folha, num computador, numa tela de computador. Então, é importante, sim, para ser completo o processo criativo, ele realmente sai de um momento divergente, no qual a gente pensa, na qual a gente elabora, articula memórias aí, traz as ideias se transformam em ideias especiais, a gente se ilumina e a gente cria, né, a gente verifica e satisfaz uma determinada questão. Tá? Temos uma pergunta do Rodolfo Santos. Apenas os seres humanos são criativos? Por quê? Então, a criatividade é um desses aspectos que apareceu muito forte nos seres humanos, refletindo aí essa nossa capacidade cognitiva elevada, de racionalidade, né, de usar o córtex pré-frontal para resolver problemas, mas sim, a criatividade existe em outros organismos, com certeza, mas ela é um construto estudado e visto principalmente pelo lado humano, tá? Mas, como bióloga aí, eu sei que um passarinho também tem sua criatividade, também articula suas ideias de forma útil, mas no campo de vida de um pássaro, né? Então, a criatividade é um construto de outros formas de vida, tá? Só que é reconhecidamente estudada, né, e reconhecida como uma faceta humana que reflete essa nossa capacidade cognitiva elevada, aí entre os mamíferos, entre os primatas e entre outras formas de vida.
Acho que não temos mais perguntas. Se surgir outra pergunta, a gente faz no final. Obrigada, Dai, por Obrigada a dividir esse momento com a vocês. Gente, gente. obrigadão, viu? Se quiserem comentar mais e conversar mais comigo, pode chamar lá no Instagram, no WhatsApp, aqui no YouTube, tá? Gratidão. Obrigada, Dai. Chama Marina, Daiane, para a gente, primeiramente, agradecer pelas palavras de hoje. Acho que quem ficou aqui viu quanto foi bom conhecer o cérebro criativo, entender por que você ter os grupos que batalham pelas causas, principalmente contra os estereótipos de gênero, é importante. É uma luta que é nossa, não é de uma, não é de duas pessoas, é realmente uma luta coletiva. E agradecer a Geise que encerrou esse momento com muita leveza, trazendo assim, como nesse impasse entre criatividade e reatividade, o quanto a gente pode controlar a nossa resposta ao estresse, né? Buscando um campo atencional, meditação. E eu fico muito feliz de moderar esse momento de hoje. Agradeço a participação de todas. Abro espaço para quem quiser falar, para a gente encerrar esse momento. Inclusive, né, a criatividade, a mandala, é um tipo de meditação, né? A arte, a pintura, o desenho, isso pode também, sim, ser considerado esse ato meditativo. Você está plenamente presente ali, plenamente presente, né? Você, inclusive, uma das coisas que eu analisei no meu doutorado foi, eu comparei a meditação com a atenção ao corpo com o pintar, colorir figuras, aqueles caderninhos que a galera usava, dizia, meditação ativa, pratique mindfulness e tudo. Pronto, eu comparei essas duas coisas, né? E, de fato, a pintura, né, nos dados, pareceu, sim, reduzir estresse. Não reduzia a ansiedade, mas o estresse reduzia. E aí eu atribuo isso, né, à atitude que a gente tem quando a gente está na prática de meditação com atenção ao corpo, que aí tem essa outra parte de não julgar os pensamentos, de aceitação, né? E eu acredito, sim, que essa é uma ferramenta, assim como a arte, que a gente pode utilizar para que a gente possa ter mais qualidade de vida, né? E em meio a esse caos, a essa loucura que a gente está vivendo, conseguir viver melhor, com menos estresse, com menos ansiedade. Não é se livrar disso, mas saber lidar melhor com essas emoções. Exatamente. E eu queria agradecer, né? Obrigada, gente. Obrigada, meninas. Foi incrível estar aqui com vocês. Obrigada, Dai. Obrigada, Marina. Obrigada, Larissa. Obrigada a vocês que estão aí no YouTube. Espero que vocês tenham aproveitado, pensem bastante sobre tudo isso que foi conversado aqui hoje, né? E levem para a vida, de alguma forma. Exato. Eu acho que esses momentos... Vai, Marina. Já pode continuar. Eu acho que esses momentos de interação científica e da nossa rede de amizades, né? Fortalece muito nossa capacidade de fazer mais gente interagir e ver que é possível a gente usar a criatividade, usar nossas capacidades, habilidades aí de vida para sobreviver, né, gente? Sobreviver e viver bem nesse mundo maluco. Mas isso se reflete muito, dá para entender muito bem, né, o que Marina trouxe, da gente mudar essa perspectiva aí de vieses que a gente vive, principalmente em relação às mulheres, mas de várias outras formas, né? E o que Geise trouxe de a gente estar mais presente, né? De trabalhar esse nosso reconhecimento dos processos que a gente vive e se auto-reconhecer nisso de uma forma mais leve. E aí entra a criatividade também como uma faceta que a gente pode lançar a mão de viver melhor, né? Tudo isso leva a gente a uma vida melhor, mais saudável. Com certeza. Obrigada pela oportunidade. Trazendo o que você falou sobre a questão das possibilidades, eu acho que tanto pensar nos grupos e coletivos como redes de apoio ou redes de performance, como pensar no que a gente está fazendo em relação a estimular a nossa criatividade com desenhos, com as mandalas e trazer também a nossa atenção focada, trazer nossa presença para as nossas atividades com meditação, tudo isso é também reconhecer outras possibilidades, reconhecer as possibilidades e a amplidão. Então,
quando você tem uma perspectiva muito fechada, a gente pode trazer todas essas coisas que aparentemente são tão diferentes e a gente reconhecer a amplidão e a variação, e na verdade, a imensidão de possibilidades ali. Então, eu vi isso bastante hoje com todos vocês aqui. Eu agradeço a oportunidade, o convite. Muito obrigada, e obrigada a quem ficou aqui assistindo a gente também. É isso, eu queria encerrar o ciclo de palestras de hoje e agradecer a presença de todos que estiveram aqui. Informar que a Semana do Cérebro ainda continua. Amanhã a gente tem mais um ciclo de palestras, começando às 6h30. E a gente espera vocês aqui. Todas as palestras estão salvas no canal do Instituto do Cérebro, então quem perdeu pode voltar e assistir as palestras, elas vão continuar disponíveis para vocês. E é isso, eu queria agradecer a presença dessas mulheres maravilhosas e de quem ficou nos assistindo. Boa noite. Obrigada. E até amanhã. Beijo, Gratidão. Tchau. Tchau.